Seja muito bem-vindo, amado irmão, querida irmã, a este momento sagrado de comunhão com Deus. Hoje reunimos-nos sob a promessa viva de que uma simples oração, feita com fé e entrega, tem o poder de transformar completamente o nosso dia. O tema que nos guia, ore assim hoje e veja como seu dia muda. É um convite à esperança, à renovação e à ação divina em cada detalhe da nossa vida cotidiana. Quantas vezes despertamos carregando preocupações, incertezas, desafios que parecem maiores do que nossas forças, mas como nos ensina o salmista, de manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmos 27. Hoje, com o coração aberto e a mente voltada para o alto, vamos aprender a orar de um modo que libere o agir do Espírito Santo em nossas rotinas, nos nossos lares, nos nossos caminhos. Esta oração é um clamor sincero para que Deus tome o controle do nosso dia, iluminando nossas decisões, protegendo nossos passos e enchendo nosso espírito de paz e coragem. Prepare-se, porque ao orarmos assim com confiança e fervor, algo muda, e essa mudança começa dentro de nós irradiando-se para tudo ao nosso redor. Hoje, ao orarmos com essa confiança, reconhecemos que Deus já está trabalhando. Mesmo antes que vejamos os resultados, Ele está movendo as circunstâncias, preparando caminhos, abrindo portas. O nosso papel é orar, confiar e esperar com esperança. A mudança que desejamos começa com esse gesto simples, mas poderoso: entregar o nosso caminho ao Senhor. Senhor meu Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação, neste momento santo, erguemos nossos corações e nossas vozes em favor daqueles que necessitam do Teu socorro. Viemos como intercessores movidos pelo amor ao próximo e pela certeza de que Tu ouves e respondes às orações sinceras dos Teus filhos. Estamos aqui unidos pela fé, clamando pela transformação do dia, da vida, da mente e do coração de todos que agora oram conosco, mesmo que em silêncio. Tu conheces cada um dos que estão ouvindo esta oração neste instante. Conheces as lutas que eles enfrentam ao acordar, o desânimo que muitas vezes se instala antes mesmo do primeiro passo do dia, o medo do amanhã, o peso das responsabilidades, a tristeza que insiste em ficar mesmo diante de tantos esforços. Pai, visita agora cada coração com Tua paz que excede todo o entendimento. Envolve com Teu amor aqueles que se sentem esquecidos, rejeitados, invisíveis. Que esta oração seja como um bálsamo a tocar a alma aflita e que Tua presença os inunde com esperança renovada. Intercedemos, Senhor, por aqueles que começam o dia com lágrimas nos olhos, que enfrentam crises familiares, problemas financeiros, diagnósticos difíceis ou batalhas espirituais que ninguém vê. Pedimos por aqueles que se sentem sozinhos em suas jornadas, sem forças para continuar. Que o Teu Espírito Santo visite esses lares agora mesmo e que o Teu poder restaurador traga cura onde há dor, reconciliação onde há separação, provisão onde há escassez e coragem onde há medo. Pai amado, Tu és aquele que transforma as manhãs em começos de milagres. Tu és quem levanta os abatidos e dá novo fôlego aos que já não conseguem respirar de tanta angústia. Nós Te pedimos, toma a frente do dia de cada um que ora conosco, que eles possam sentir ao longo das horas que algo mudou, que o coração esteja mais leve, a mente mais clara, os passos mais firmes, pois eles entregaram seu caminho a Ti. Que o Senhor direcione suas decisões, abra os olhos para oportunidades e feche as portas do engano, da pressa, da ilusão. Intercedemos também por aqueles que estão longe da fé, que já não oram mais, que perderam a esperança de que a oração pode mudar algo. Que por meio desta intercessão, o Senhor os alcance de maneira surpreendente. Usa pessoas, mensagens, situações, até mesmo o silêncio para tocar seus corações e lembrar-lhes que Tu ainda estás no controle, que és um Deus vivo, presente, atuante, que a semente da fé, mesmo que pequena, brote e cresça dentro deles novamente. E pedimos ainda por todos os trabalhadores, estudantes, pais e mães de família, líderes espirituais, profissionais da saúde, professores, desempregados, idosos, jovens e crianças, todos aqueles que precisam de um novo ânimo, de um novo sentido para o dia que começa. Que o Senhor seja o consolo dos cansados, a alegria dos entristecidos, a força dos fracos, a luz dos que andam em trevas. Senhor, visita os hospitais, os presídios, as ruas, os abrigos. Que onde houver dor, entre Tua mão curadora. Onde houver escuridão, brilhe Tua luz. Onde houver opressão, reine Tua liberdade. Que esta oração suba aos céus como um incenso suave e que o céu desça até nós em resposta a este clamor, pois cremos, ó Deus, que ao orarmos assim, com fé, com amor e com compaixão, algo muda.
O dia muda, a vida muda, tudo muda quando o Senhor entra na história. Ó Deus Altíssimo, nesta continuidade da nossa oração de intercessão, nos colocamos ainda mais rendidos diante da Tua Majestade. Tu és o Deus que ouve não apenas o som da voz, mas o eco do coração, e é por isso que agora, em espírito de profundo amor pelos nossos irmãos, intercedemos com fervor. Sabemos que existe um poder sobrenatural que se manifesta quando nos unimos em oração por outros, e nesse momento declaramos sobre cada vida representada aqui que o Senhor está agindo com poder, graça e misericórdia. Senhor, clamamos pelos lares que precisam de paz, que todo espírito de divisão, confusão e discórdia seja agora silenciado pela autoridade do nome de Jesus, que as palavras dentro desses lares passem a ser cheias de ternura, compreensão e perdão, que o ambiente mude, que o clima espiritual mude, onde havia frieza que haja calor humano, onde havia afastamento que floresça o reencontro, onde havia desprezo que renasça o amor. Intercedemos por casais, por pais e filhos, por irmãos que vivem sob o mesmo teto mas não compartilham mais o mesmo afeto, que tua mão poderosa una os corações feridos e restaure a comunhão familiar. Pedimos por aqueles que começam este dia com um fardo emocional invisível mas avassalador, pessoas que convivem com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, pensamentos de desistência. Senhor, que teu Espírito vá ao mais profundo da alma dessas pessoas agora, que a tua luz penetre nas trevas do desespero, que eles sintam ainda hoje um sinal claro de que não estão sozinhos, de que vale a pena continuar, que suas lágrimas sejam recolhidas por ti e transformadas em fonte de consolo e libertação, que essa intercessão alcance corações que estão no limite e traga alívio imediato. Oramos, meu Deus, por todos aqueles que hoje enfrentarão desafios que já os amedrontam desde a noite anterior. Sabemos que existem exames, audiências, entrevistas, decisões difíceis marcadas para este dia, e é por isso que intercedemos por sabedoria, por clareza mental, por serenidade emocional, que cada pessoa, ao se levantar para enfrentar suas responsabilidades, sinta-se acompanhada por ti, que não sejam levadas por impulsos, por nervosismo, por pressão externa, mas por um espírito de mansidão e confiança, que haja vitória mesmo onde tudo parecia perdido. Senhor, olhamos para além de nós mesmos e oramos por este mundo tão carente de paz. Intercedemos por nações em guerra, por povos que sofrem com a fome, por cidades assoladas pela violência e pelo medo, que a tua justiça seja estabelecida sobre a terra, que líderes sejam tocados pelo teu Espírito, que as estruturas de corrupção, maldade e opressão comecem a ruir, que homens e mulheres se levantem guiados por teus princípios para promoverem mudanças reais, justas e duradouras. E intercedemos também por aqueles que estão na linha de frente do cuidado ao próximo, os missionários, os enfermeiros, os médicos, os cuidadores, os voluntários, que eles sejam fortalecidos neste dia com uma dose extra de ânimo e compaixão, que cada ato deles seja reconhecido por ti como adoração viva e que eles jamais se sintam desamparados, que eles possam ser faróis de esperança onde tudo parece escuro. Pai, o nosso clamor continua, não por obrigação, mas por paixão, porque acreditamos que interceder é amar em forma de oração, e hoje declaramos sobre cada vida que recebe essa oração que o dia será diferente, porque tua mão está estendida, tua graça está derramada, teu favor está sobre eles, e tudo aquilo que estava travado, preso ou esquecido será desbloqueado pela força da tua presença. Pai Celestial, continuamos neste momento santo de intercessão, e quanto mais oramos, mais sentimos tua presença envolvente. Há um mover espiritual acontecendo agora e nós te agradecemos, ó Deus, por nos permitir participar desta corrente de amor, fé e entrega. Estamos em intercessão não apenas por necessidades visíveis, mas também pelas invisíveis, aquelas que ninguém compartilha, mas que gritam em silêncio na alma de tantos corações. Neste instante, Senhor, intercedemos por aqueles que vivem em conflitos internos, pessoas que travam batalhas dentro de si, entre o que desejam ser e o que temem se tornar. Quebramos agora, em nome de Jesus, toda a cadeia de culpa, de acusação, de baixa autoestima, de sentimentos de inutilidade. Que o teu Espírito Santo os envolva e os lembre de que são criação tua, feitos à tua imagem e semelhança, chamados por nome, amados e escolhidos.
Que toda dor do passado, todo trauma, todo abuso emocional ou físico que ainda repercute no presente comece a ser curado agora. Que esse dia seja o início de uma nova caminhada de libertação interior. Clamamos por aqueles que estão perdendo a fé. Que teu amor venha ao encontro dos que estão em crise espiritual, daqueles que se afastaram da comunhão, que não conseguem mais abrir a Bíblia, que não sentem vontade de orar, que se decepcionaram com pessoas ou com instituições. Que essa intercessão toque suas almas, reacenda o fogo do primeiro amor e traga reconciliação com o Senhor. Que eles possam compreender que, ainda que tenham se afastado, o teu amor nunca os abandonou. Que sintam o abraço do céu e encontrem o caminho de volta. Intercedemos por todos os que enfrentam lutas financeiras. Sabemos que muitos acordam todos os dias com o peso das contas, da incerteza, do medo de não ter o suficiente. Senhor, manifesta teu cuidado de forma concreta, abre portas de emprego, traz oportunidades, envia recursos inesperados. Multiplica o pouco, surpreende com provisão. Ensina também a administrar, a ter sabedoria nas decisões econômicas. Que todo espírito de miséria, escassez e limitação seja vencido pela tua provisão abundante. Que o pão nosso de cada dia nunca falte sobre nenhuma mesa. Nos voltamos agora, ó Pai, em favor das igrejas, das comunidades de fé. Que os altares estejam cheios de verdade, de unção e de serviço. Que pastores e líderes sejam fortalecidos, renovados, protegidos de ataques espirituais e emocionais. Que ministérios floresçam, que haja avivamento, que os dons espirituais sejam despertados. Que os cultos sejam lugares de cura, de reconciliação, de renovo, e que vidas se rendam a Ti como nunca antes. Que a igreja não apenas sobreviva, mas viva intensamente o Teu propósito para esta geração. E, Senhor, com profunda reverência e fé, intercedemos por aqueles que carregam chamadas específicas, mas que ainda não encontraram coragem para obedecer. Pessoas que têm dons adormecidos, ministérios não iniciados, ideias que o Senhor plantou, mas que foram sufocadas pelo medo, pela dúvida ou pelas vozes contrárias. Que este seja o dia em que eles decidam dizer sim ao teu chamado, que sintam tua confirmação através desta oração, que algo desperte dentro deles, que as correntes da inércia sejam quebradas e que eles caminhem com ousadia na direção do que tu tens para realizar por meio de suas vidas. Senhor, nesta intercessão não estamos apenas pedindo, estamos declarando. Declaramos sobre todos que recebem esta oração que este será um dia de respostas, de movimentos espirituais, de livramentos silenciosos, de encontros marcados pelo céu. Declaramos que nenhuma oração se perde, nenhuma lágrima é em vão, nenhum clamor passa despercebido diante do teu trono. E mesmo que não vejamos de imediato, sabemos que o Senhor já está agindo. Deus eterno, chegamos ao último momento desta poderosa oração de intercessão e nossos corações estão cheios da tua presença. Sentimos que o céu se inclinou sobre a terra enquanto clamávamos pelos nossos irmãos e irmãs, pelos necessitados, pelos esquecidos, pelos que sofrem em silêncio, pelos que ainda esperam uma mudança em seus dias. Agora, Senhor, selamos tudo o que foi orado com fé e confiamos que nada do que te foi apresentado ficará sem resposta. Pai, nós te pedimos que esta oração continue ecoando no espírito de cada pessoa que a escutou, que mesmo ao final dessas palavras o mover do teu espírito continue ativo, trabalhando, ajustando, libertando, curando, que cada um possa ao longo do dia perceber os sinais de que algo realmente mudou, que sintam leveza onde antes havia peso, direção onde havia confusão, coragem onde existia medo, que sejam surpreendidos por boas notícias, por gestos de amor, por portas que se abrem, que eles tenham a certeza: esta oração fez diferença no meu dia, na minha vida. Intercedemos agora pelos que ainda não conhecem o teu amor, que esta oração seja ponte, seja semente, seja luz. Que corações endurecidos comecem a se quebrantar, que olhos cegos comecem a enxergar, que vidas vazias comecem a ser preenchidas. Que aqueles que escutam esta oração pela primeira vez sintam-se tocados de maneira profunda e inexplicável. Que reconheçam que há um Deus que os ama, que os escuta, que os vê, e que essa descoberta mude tudo. Que seja o início de uma nova história. Clamamos ainda por proteção espiritual. Sabemos, Senhor, que ao orarmos por transformação enfrentamos também oposição. Por isso pedimos que todos os que participam desta oração sejam cercados por tua armadura. Que anjos do Senhor os acompanhem, os protejam, os livrem de todo mal. Que nenhum plano do inimigo prospere contra suas vidas. Que sejam guardados no ir e no vir, nas emoções e nos pensamentos, no corpo e na alma. E que esta oração se multiplique.
Que cada pessoa que a ouvir sinta o desejo de compartilhá-la com alguém que precise. Que ela alcance lugares onde nunca imaginamos, que ultrapasse fronteiras, que entre em hospitais, escolas, presídios, casas silenciosas, lugares de dor. Que ela se transforme em uma corrente de fé, esperança e amor, alcançando vidas que talvez não teriam acesso a nenhuma outra palavra espiritual neste dia. Senhor, ao final desta intercessão te louvamos por quem Tu és. Tu és o Deus que transforma dias, que restaura histórias, que ouve quando ninguém mais ouve. Te agradecemos por cada nome que agora está diante do Teu trono, por cada clamor que subiu como incenso suave, por cada coração que se abriu. Que todos saibam, a oração de hoje mudou o dia porque foi feita com fé, com entrega e com amor. Confiamos, descansamos e aguardamos, não na força do nosso entendimento, mas na fidelidade da Tua palavra. Que toda glória, honra e louvor sejam dados somente a Ti, hoje e para sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado por ter participado desta oração conosco. Que bênção foi compartilhar este momento contigo. Agora te convido a deixar um pedido de oração nos comentários deste vídeo. Vamos orar juntos por você, por sua família, por tudo aquilo que o seu coração deseja entregar a Deus. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de uma mudança de dia, de vida, de alma. E me conte depois desta oração o que você sente que Deus começou a mudar em seu dia. Qual foi a parte da oração que mais tocou o seu coração? Agora, na tela final estão aparecendo 2 vídeos especiais escolhidos com carinho para você continuar em comunhão com Deus. Clique em um deles, aprofunde sua fé e não perca o vídeo de amanhã. Temos um novo encontro marcado com a presença do Senhor. Muito obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe grandemente. Amém.